Olá mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo ao nosso canal Olá Mundo Geek, é isso mesmo, e como toda segunda nós estamos aqui trazendo o nosso quadro de pequenas resenhas, onde eu trago um desses quadrinhos do nosso pequeno arsenal, ou algo que eu adquiri recentemente, e aí a gente comenta um pouquinho em uma pequena resenha. Hoje nós vamos falar sobre um quadrinho que eu tô devendo para vocês faz tempo, faz muito tempo, desde já eu peço perdão aí a vocês, mas com a viagem, né, para Fortaleza, para participar do evento Sana, né, fiz muitos conteúdos, foi maravilhoso, então eu tive que postar todos esses conteúdos assim que eu cheguei de viagem, né, então teve conteúdo para dar e vender aí para o mês inteiro de agosto. E aí eu fui adiantando esses conteúdos. Acabei protelando algumas das minhas leituras também, né? Tive outros compromissos, outras demandas, mas finalmente, né? Antes tarde do que mais tarde, trago aqui para vocês o gran finale, né? Finalmente, aqui em mãos, a Saga da Mulher Maravilha, volume 7, aqui a finalização da fase do John Byrne. Finalmente vamos ter aqui no nosso canal. Tenho muito orgulho de dizer que nós somos um dos poucos canais aqui no YouTube que fizeram a resenha desse material, né? Cada volume nós fizemos resenha, então eu tenho muito orgulho desse trabalho que nós fizemos aqui, de tudo que tem aqui no canal, de todo esse conteúdo produzido. E hoje eu vou trazer aqui para vocês, o meu veredito, né? Vou falar aqui do volume 7, né? O que a gente viu aqui. Uma edição, inclusive, um pouquinho mais fininha, só com 112 páginas. A maioria tinha cerca de 144 páginas, mais ou menos. E vou comentar aqui com vocês também, dar o meu apurado geral das edições, né? O que é que eu achei de toda a fase do Byrne, né? Pois bem, esse daqui, para mim, foi um dos melhores volumes que a gente tem da fase inteira, né? Esse final foi maravilhoso. Porque a gente vai trazer justamente aqui, ó, que está aqui, quem é Donna Troy. A gente finalmente vai ter uma origem para essa personagem, a gente vai ter uma origem definitiva. É uma personagem que já aparecia nos anos 80, né, ali na Crise das Infinitas Terras. A gente teve ela participando dos Titãs justamente com o Mark Wolfman e o Jorge Pérez, né? Os dois aí fazendo essa reformulação dos Titãs. Tinha essa personagem na equipe e eles fizeram também, justamente, tinha um dos formatinhos da Abril que eu tenho por aqui, eu acabei não achando na hora de gravar aqui, mas que tem o mesmo título, né? Quem é Donna Troy, que traz também essa origem. É uma personagem que também tinha uma origem meio, não complicada, mas assim, muito sem nexo, sabe? E aí eles deram um pouquinho de rumo para ela, mas é aqui com John Byrne que a gente tem essa definição de quem é essa personagem. Pois bem, para mim no volume 6, a gente teve ali, vocês viram, né? Mulher Maravilha deixando de ser Mulher Maravilha, a Diana, no caso, né? Quem vai assumir o posto é a Hipólita. A gente vê ela participando da Sociedade da Justiça da América, todo um processo que o John Byrne fez, algo muito interessante ali. Eu gostei muito, foi uma das melhores edições. E aqui a gente tem justamente a Donna Troy, que também estava participando nesses momentos, nessas edições anteriores mais recentes. E aqui a gente vai ter essa história, né, onde a gente vai ver a sua reformulação. É uma personagem que tinha várias origens, que acabou tendo várias vidas, digamos assim, e aqui ela vai ter uma reformulação para isso, né? O John Byrne vai firmar as suas origens, né? Vai firmar raízes nessa personagem, que basicamente é uma irmã gêmea da Mulher Maravilha, mais ou menos. E aqui é bem explicado como é que foi feito isso, se ela é uma amazona também, explica toda essa questão que tinha deixado muito no ar, e a gente vai acompanhando essa história toda, a Diana, inclusive, né, explicando um pouco dessa história. Nesse contexto aqui, muita gente não sabe mais da origem, eles não conseguem, os personagens não conseguem lembrar mais da Donna Troy, e aí a Hipólita vai justamente vai tentar entender isso, porque só o Wally West, só
ela, né, que lembram da Donna Troy. O que foi que aconteceu para que as pessoas, né, apagassem da existência, né, da sua memória, essa personagem, né, essa pessoa tão importante. E ela tá, durante esse período, ela vai tentar entender justamente o que foi que aconteceu com essa personagem. A gente vai entender, a gente vai ver também o desfecho que vai ser dado para o Etrigan, né, para o Jason Blood, que a gente acompanhou desde o início aí, né, da fase, ele também participando aqui. É bem bacana. A gente vai ver também o desfecho que vai ser dado para o Mike Shore, para a nossa Moça Maravilha atual aqui, né, que é a Cassie Sandsmark. A gente vai ver também uma finalização do arco da Artemis. Então é bem bacana. Olha aqui a Donna Troy, as suas múltiplas vidas. E é bem interessante, assim. Continua sendo muito bem escrita, assim, tem um desfecho muito bom. Tem esse momento dos deuses, né? Mulher Maravilha com os deuses, confrontando os deuses, porque ela é uma deusa e eles tinham dito a ela, né, que não poderia se envolver nesses assuntos dos humanos, mesmo que sendo seus parentes, né, seus amigos, mas ela vai e confronta. É muito bacana essa parte também dos deuses. A gente vê todo esse processo aqui. Aqui, ó. Eu gosto demais da Cassie como Moça Maravilha. É muito divertido. Super combina com ela. E aqui a gente vai ver realmente. A história, ela é bem fluida, né? Ela corre bastante, assim, de uma forma que você consegue entender muito bem o que está acontecendo. Essa parte é muito legal, que as memórias do Flash vão ser fundidas aqui com a essência da Donna Troy. É muito legal. Olha só, né? A Cassie ganha o traje antigo da Donna Troy. Muito legal, a gente vai ver esse desfecho. E outra parte que é muito boa é a Wonder Woman anual, né? A história anual. Eu achei sensacional, gente. É um final poderoso, assim. Necrópole, o nome, né? A cidade dos mortos. E aí a gente vai ver a Mulher Maravilha tendo seu primeiro contato com a morte, né? Com o falecimento de alguém. E ela vai contar isso. Então é muito legal, é uma história muito bacana. Eu gostei muito desse anual, assim. Agregou bastante no conteúdo aqui da nossa dessa edição. A arte muito bacana do John Byrne. E é isso, assim, a gente vê um pouco dessa necrópole, ela tendo pesadelos, sonhando, assim, com coisas ruins, né, porque perdeu uma pessoa muito querida. Enfim, é uma história muito interessante, que vale muito a pena você estar lendo. Mas, o que eu achei da fase, né, como eu disse, esse volume é mais fininho, então a história corre mais rápido. O que eu achei da fase do John Byrne? Pois bem, ele começa mediano. Para mim, as histórias começam medianas. Não tem nada assim de bombástico. Se vocês forem olhar as minhas primeiras resenhas, vocês vão ver que eu disse para vocês assim, assim, é o John Byrne fazendo o trabalho dele, mas assim, não é nada acima da média, mas também não é nada ruim. É bem assim, tiro, porrada e bomba. É algo assim para você tá meio que para você se divertir, assim, é um entretenimento, sabe? É um entretenimento. Não é algo assim cabeçudo que você vai, sabe, super complexo, que vai reinventar a roda, nem nada do tipo, não vai ter nada dessas coisas. Mas, assim, é um quadrinho muito bacana porque ele vai numa crescente. Ele tem seus altos e baixos, as primeiras edições, como eu falei, elas são bem medianas. Dá uma caída, assim, lá pelo volume 4, mais ou menos, dá uma caída. Quando chega no 6, né, no 5 pro 6, dá uma levantada e o 7º fecha, assim, com chave de ouro. Para mim, assim, realmente são as edições que dão uma crescente e finaliza bem, né? Que é o volume 6 e o volume 7. Que para mim realmente a história ganha uma força maior e finaliza de um jeito muito bacana. Então, é uma fase assim, realmente, se
se a gente fosse parar para analisar e fosse parar para falar assim o que a gente pode ver, é uma fase, se eu fosse definir em uma palavra, ia ser montanha-russa, porque realmente tem altos e baixos, não é linear, não é sempre mediano, mas também não é sempre ruim, nem sempre também excelente, mas tem os seus picos, né? Tem seus momentos, né? Tem seus momentos e mantém. Uma coisa interessante é que mantém uma certa constância, né? A constância ela se mantém e é interessante, mas assim, é uma fase que vale a pena você acompanhar, você pegar? Sim, sim. Se você quer conhecer a personagem, se você quer ter um pouquinho mais de bagagem, muitas dessas edições são inéditas no Brasil, né? Foram histórias inéditas, nunca tinham saído, então é um momento bem interessante da personagem. É uma história, assim, dos anos 90, mas que conversa bem com a gente, sabe? Nos dias atuais. É uma Mulher Maravilha que atua, assim, traz ação, traz os personagens. Ela tem um elenco de coadjuvantes muito bom, muito interessante, que também interagem super bem com ela, que faz com que a história funcione também. Então, é uma fase que ela é despretensiosa, a meu ver, né? Não sei se vocês concordam comigo. E é uma fase interessante. Nada vai se comparar, pelo menos até hoje, do que eu li da Mulher Maravilha. Nada nunca vai ser comparado ao que o Jorge Pérez fez. Para mim, continua sendo o creme de la creme, sabe? Continua sendo o ápice de tudo. Continua sendo, assim, as edições definitivas, a Mulher Maravilha definitiva. Então, realmente, vale a pena você... É a fase das fases, né? É o panteão da fase da Mulher Maravilha. Mas essa daqui também é uma fase muito divertida, muito legal para você estar acompanhando. E é isso, gente. O que é que vocês acharam dessa fase? O que é que vocês acharam aí desse período? Em breve trago aí resenha da segunda temporada, né? Do volume 1, que é aí com a fase do Greg Rucka, uma fase mais recente, né? Dos anos 2000. Vamos comentar um pouquinho também para você saber se vale a pena ou não. E é isso, gente. Você gostou do nosso vídeo? Já deixa aí o seu like, o seu comentário, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber se você estava acompanhando essa fase, se você pretende acompanhar, se você assistiu nossos vídeos. Eu quero saber aí de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada por aqui. E também, gente, aqui na nossa descrição do vídeo temos o link do da Amazon, tá? O nosso canal tem um link da Amazon. Você pode comprar o que você quiser, uma chinela, um shampoo, o que você quiser, uma TV, quadrinho, livro, o que você quiser. Você compra aqui, ó, pelo nosso link. Você não vai pagar nada a mais por isso e você vai estar ajudando o nosso canal com a pequena comissão, tá? Então, desde já, muito obrigada a todos vocês que têm nos ajudado. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!